foi uma festa enorme em Pouso Alegre. Aquela praça central estava toda lotada, inclusive a missa foi celebrada na porta da catedral. Ele trouxe assim uma simpatia, né, dele pro povo, para a igreja, para mim também, né, nessa época da chegada dele. Era um homem simples e austero, sábio e santo. Era um pastor zeloso e pai dos pobres, que sempre o procuravam nas suas necessidades. Ele era uma pessoa de perfil aristocrático, mas de um espírito comunitário, de um compromisso cristão, e deixou um legado para nós. Um homem de Deus, um santo. Eu era ainda menina, mocinha, né, estudante, e eu ouvi falar que haveria a chegada de um novo bispo, né, na época, um novo bispo, não sei se depois ele foi esse bispo, de Pouso Alegre. A lembrança que eu tenho é que em frente à catedral, gente lá no jardim, e o Dom José, ele trouxe assim uma simpatia, né, dele pro povo, para a igreja, para mim também, né, nessa época da chegada dele. Lembro do momento da chegada do Dom José, que foi uma festa enorme em Pouso Alegre. Aquela praça central estava toda lotada, inclusive a missa foi celebrada na porta da catedral. Eu lembro até o lugar onde eu estava, no centro ali da praça. Foi muito bom e foi assim, um momento de muita mudança, de criação de outras comunidades. Foi momento muito importante também para a cidade. E Dom José, no dia também que ele chegou a Pouso Alegre, foi uma festa enorme, mas enorme mesmo. E depois, quando ele foi elevado a arcebispo também, foi uma nova festa. Ele gostava de Pouso Alegre. Era um homem muito inteligente, muito capacitado, e ele sobressaía. Ele foi, depois de 2 anos, que ele era bispo de Pouso Alegre, então aqui foi criado a província. Guaxupé, Campanha, Pouso Alegre, virou uma província eclesiástica. E ele, que era o mais novo, foi o arcebispo daqui, que comandou a nossa arquidiocese. Ele tinha um poder muito grande de conduzir as coisas e era uma pessoa muito comunicativa também. Passava pela praça, cumprimentava todo o pessoal, passava pelo mercado antigo de Pouso Alegre e andava por todo ali na região do centro a pé, conversando com as pessoas. Então ele tinha assim esse poder muito grande de entrosamento com criança, adulto, idosos e tudo. E lembro muito bem ele andando de charrete pelo centro da cidade. E tudo isso era uma coisa diferenciada da parte de um padre e ele como bispo e depois arcebispo. Era uma pessoa muito culta e ele era, na realidade, ele tinha um perfil aristocrático, muito achava a gente que ele
era equidista, não era. Ele era um indivíduo que participava muito de reuniões de famílias, ele visitava as famílias. Eu lembro que quando telefonavam para ele, às vezes não estava reunindo para ver os problemas e tal, falava, é do Palácio do Bispo? E ele respondia, não me consta que aqui seja um palácio, mas é da residência do Bispo. Entendeu? Então ele era uma pessoa de perfil aristocrático, mas de um espírito comunitário, de um compromisso cristão, e deixou um legado para nós. As 4 sessões ele participou. Ficava 3 meses lá e voltava. Depois, no outro ano, mais 3 meses. E assim, ele comandou a nossa arquidiocese com muito brilhantismo. Aquele tempo que as missas eram celebradas em latim, os padres, o bispo de costa para a assembleia, e depois isso foi mudando. Não foi uma mudança rápida, porque as pessoas ainda estavam ligadas àquele sistema. E quanto era na celebração, o padre celebrando e os fiéis da assembleia rezando o terço. Por quê? Não tinha aquela participação que nós temos hoje, que nós estamos participando em tudo, nas leituras e tudo. Isso foi uma mudança bem devagar, não foi uma mudança que ocorreu rápida, não. E Dom José foi o primordial nessa mudança, né? Porque ele teve muito tempo, né, na arquidiocese, um período grande, e ele acompanhou de pertinho essa mudança, né? Ele que conduziu toda essa mudança. Tive a honra de conhecê-lo e de ter sido ordenado diácono e padre por ele. Tive a honra de conviver com ele desde o tempo de seminário, quando saía com ele para as paróquias, e depois, como formador, a quem recorria frequentemente para todo tipo de ajuda no processo de formação dos futuros padres. É de Dom José que eu tenho grandes lembranças da minha vida também. Quando eu me descobri pessoa dentro da igreja, era ele o bispo de nossa igreja, o arcebispo de nossa igreja. E depois, com o desenrolar da minha vida na igreja, foi com ele que me acolheu no seminário em 1980. Foi ele que me ordenou diácono no dia 2 de fevereiro de 1985, em Piranguinho. E eu tive a grande alegria de ser ordenado por suas mãos episcopais como sacerdote no dia 18 de janeiro de 1986, na paróquia de Nossa Senhora da Soledade, a que eu pertencia. Dele eu digo também uma alegria, mesmo como seminarista e depois como padre, a liberdade que nós tínhamos de entrar no palácio. Íamos à cúria e sair pela porta lateral, e a porta lateral do palácio episcopal, da residência do bispo, era sempre aberta. E eu lembro, eu subia aquelas escadas de madeira e ia conversar com ele lá no escritório. A gente tinha essa liberdade. Ele foi um grande bispo aqui, muito amigo, muito simples. Morei com ele lá na casa, a gente ficava junto, e ele sofreu também, não tinha muita saúde, mas assim ele participou bastante e fez muita coisa aqui na nossa diocese.
Dom José d'Ângelo Neto sempre valorizou muito os cristãos leigos e leigas das comunidades urbanas, rurais, das paróquias, pastorais, irmandades, movimentos. Inclusive, logo após o Sínodo Mundial sobre o Laicato, em 1987, ele enviou 4 de nós para participarmos do primeiro encontro do Regional Leste 2 sobre o Laicato e também da Assembleia, da primeira Assembleia de Fundação do Conselho Regional de Leigos e Leigas. E nos incentivou a criar aqui em Pouso Alegre, preocupado com a formação, com a organização. Na mini assembleia preparatória para a assembleia que teríamos em 1988, ele falou sobre o assunto, foi criada, uma comissão de articulação. Em maio de 1989, infelizmente ele estava doente, hospitalizado, não pôde participar, mas enviou um padre representando e uma mensagem. E foi criado então o Conselho Arquidiocesano de Leigos de Pouso Alegre. Ele saiu do hospital bem melhor, estabeleceu que representantes do Conselho Arquidiocesano de Leigos fizessem parte da coordenação arquidiocesana de pastoral. Assim que, inclusive, participávamos de todas as reuniões, e na Assembleia de 89, ele garantiu um espaço para que a gente falasse e organizasse mais. Dom José, ele chegava ao ponto de pedir para nós sugestões do que ele deveria falar quando ele ia em visitas pastorais, nos encontros, também até nas homilias, ele pedia para ajudar na formação do laicato. O movimento Cursilho veio da ilha de Palma de Mallorca, na Espanha, e estava começando no Brasil, em Campinas. E ele soube, foi com o Monsenhor Mauro Tomazini, fizeram o Cursilho, gostaram, resolveram implantar. Escolheram 2 leigos, porque tinha 2 vagas só. Foi o Machado, Benedito Faria Machado, e eu. Aí nós fomos em Campinas, fizemos o Cursilho, voltamos e começou o movimento de Cursilho na arquidiocese com apoio total dele. Tinha reunião de grupo toda semana, se fundou a escola de dirigentes, onde se formava dirigentes para o movimento de Cursilho. E daí saiu o curso de noivo, encontro de casais, curso de batismo, esse movimento de igreja. E a escola de dirigentes funcionava todo sábado. E o movimento cresceu e houve uma cristianização muito grande da arquidiocese. Dom José apoiava inteiramente o movimento Cursilho. A Faculdade de Medicina, a universidade como um todo, ela se deve a pessoas que fizeram série de ações realizadas para Pouso Alegre ter primeiro a Faculdade de Medicina, depois a Filosofia, depois a Universidade. Da presença do Dom José foi fundamental. Como foi fundamental na construção do hospital, que é logo que instalou a Faculdade de Medicina, o Dr. Gerson adoeceu, eu assumi a Faculdade de Medicina como diretor. Eu era muito jovem. E o Dom José me procurou quais são as metas, nós precisamos ter um hospital
de clínica de referência para ter uma faculdade de qualidade. Ele falou, e ele como presidente da fundação, como diretor da faculdade, ele falou, então vamos fazer uma empréstimo. E fomos à Caixa Econômica, fizemos um empréstimo de 15 milhões, e ele assinou, o presidente era o Gil Maciel. Nós começamos a construção do hospital já com a Faculdade de Medicina instalada. E aí, os 15 milhões que foi feito o empréstimo, com a inflação, chegou a metade, não dava para terminar o hospital, e ele falou, vamos fazer mais outro empréstimo. E ele assinava isso, e eu fazia toda essa triangulação. E como nós terminamos o hospital, já tinha sido fundada a Faculdade de Filosofia, depois veio ter o jornalismo, que era no prédio do Colégio São José alugado. Então nós tínhamos a Faculdade de Medicina, onde é o prédio hoje central ali, e tinha a Faculdade de Filosofia aqui no Colégio São José à noite. E aí eu procurei o Dom José, falei, Dom José, agora acho que nós temos que partir para a universidade. E o Dom José abraçou a ideia. Dom José sempre teve uma preocupação, que ela Virgínia, nós temos que criar uma instituição que ela fique equidistante de interesses políticos, mas seja voltado para os interesses da comunidade. Não havia radicalização de ideologia política para essa circunstância, porque o Dom José era o pilar mediador. É um legado que ele deixou, infelizmente partiu precocemente, né? Mas deixou um legado, uma marca. Eu me lembro que quando ele, doente, né, no seminário, na época antes dele ir para Belo Horizonte, a gente foi lá fazer uma visita e ele estava bem assim, sofrendo muito, mas com aquele semblante e aquela disponibilidade de aceitação da doença dele. Para mim, era de pessoa santa, né, de santidade. Dom José, para nós, católico, foi aquela pessoa que teve um marco importantíssimo na nossa arquidiocese, porque ele conduziu bem o início de tudo esse processo que vem acontecendo hoje. Um pai que foi pra gente, né, um amigo, e uma pessoa totalmente interessada na salvação e no aprimoramento de jovens, dos casais, para a igreja dele, né? É o que eu lembro do Dom José. Um homem de Deus, um santo. Um santo que preocupava com tudo, com todos e com ele não. Um santo de Deus. Dom José era um homem simples e austero, sábio e santo. Era um pastor zeloso e pai dos pobres, que sempre o procuravam nas suas necessidades. As portas da residência episcopal, no seu tempo, estavam sempre abertas para todos. Dom José viveu pobre e morreu pobre, mas enriqueceu a muitos com a sua sabedoria e com o seu testemunho de vida. Dom José participou do Concílio Vaticano II, inclusive com valiosas intervenções, e se empenhou vivamente para a implantação das reformas conciliares na diocese, sempre com muito equilíbrio e vigor. Dom José tinha uma aparência imponente, mas era muito humano e compreensível. Sofreu muito com os padres que abandonaram o sacerdócio depois do concílio, e no fim da vida sofreu muito com a doença, mas sempre sem reclamar e sem entregar os pontos. Dom José foi e é muito importante para a nossa arquidiocese de Pouso Alegre. Ele merece ser lembrado com todo respeito e admiração. Que Deus o recompense por tudo que ele fez pela causa do reino de Deus
e que, de junto de Deus, interceda por todos nós. Amém. Em nome da Arquidiocese, Dom José, eu lhe garanto e lhe digo: Dom José, nós amamos você, todos. Dom José, nós amamos você. E nós amamos o nosso pastor Dom José. Deus abençoe o nosso pastor Dom José. Em todos ressoe sua voz de amor e de fé. Costumo dizer que se o episcopado é um dom de Deus que eu devo agradecer, ser bispo de Pouso Alegre é outra graça que eu devo agradecer.